Fala, meu amigo e minha amiga projetista fotovoltaico. Você já viu uma situação como essa? Você sabe o que aconteceu aí? Vou te falar. Foi um dimensionamento errado dos cabeamentos. É isso mesmo, meu amigo. Essa é uma situação muito comum nas instalações de energia solar fotovoltaica. Pensando nisso, eu, Thiago, resolvi trazer uma série completa com o dimensionamento dos componentes da parte de corrente alternada de um sistema fotovoltaico, onde você vai aprender a dimensionar os cabeamentos, os disjuntores e também o DPS. No vídeo de hoje, se quer aprender a evitar situações como a que te mostrei no início, fica aqui comigo que eu vou te mostrar como fazer um dimensionamento dos cabeamentos de corrente alternada, que são os cabos, aqueles mesmos que conectam o inversor à rede elétrica da concessionária. Mas antes, eu quero te falar que temos um desafio para o novo canal de projetos aqui da E4. Precisamos alcançar a marca de 1000 inscritos. E quem vai nos ajudar com isso? É você mesmo. Se inscreva aqui no canal. Se já for inscrito, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. E se alcançarmos essa marca até o final de junho, eu, Thiago, vou trazer uma série completinha com o dimensionamento da parte de corrente contínua também. De acordo com a NBR 16690, que fala sobre as instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos, a parte de corrente alternada do sistema fotovoltaico deve atender às condições gerais da tão famosa NBR 5410, que trata sobre as instalações elétricas de baixa tensão. Não sem enrolação, vem aqui. Já vamos partir direto para a prática. Primeira coisa que temos que fazer é definir qual inversor nós vamos utilizar para saber qual a corrente que vai circular pelo meu cabeamento. Você concorda comigo? Vamos considerar então que o nosso sistema foi instalado com o inversor da Goodway, modelo GW6KBW-NS, e tem uma potência nominal de saída de 6 kW ou 6.000 watts. O inversor está definido? Então vamos começar consultando nossa querida NBR 5410. O primeiro critério que vamos analisar é a seção mínima dos condutores. A seção dos cabos de fase não pode ser inferior ao informado na tabela 47 da norma. A tabela fala que para circuitos de iluminação, a seção mínima para os cabeamentos de cobre é de 1,5 milímetros quadrados e para circuitos de força é de 2,5 milímetros quadrados. Claramente, um sistema fotovoltaico é um circuito de força. Sendo assim, a seção mínima para o nosso cabeamento é de quanto? De 2,5 milímetros quadrados. Ou seja, mesmo que um cabo de 1,5 milímetros quadrados seja suficiente para conduzir a corrente do inversor ou do microinversor, não pode ser utilizado, pois a seção mínima é de 2,5 milímetros quadrados. Moleza demais, não é mesmo? Essa não precisou nem de fazer conta. Mas agora, vamos analisar pelo critério da capacidade de condução de corrente. O primeiro passo é saber qual é a corrente do projeto do nosso circuito, que nada mais é do que a corrente nominal de saída do nosso inversor. E veja, olhando o datasheet, temos a corrente nominal de saída do nosso inversor, que é de 27,3 amperes. O segundo passo é saber como os cabos serão instalados. Aqui é mais simples do que parece. Basta consultar a tabela 33 da NBR 5410, que nos mostra diversos métodos de instalação. Vou considerar que a instalação elétrica já foi projetada para receber um sistema fotovoltaico e já possui o local correto da instalação do inversor e também do eletroduto, que interliga o inversor até o quadro de distribuição, onde será feita a conexão com a nossa rede elétrica. Logo, o método de instalação será o número 7, condutores isolados ou cabos unipolares em eletrodutos de seção circular embutidos em alvenaria. Método de referência B1. Bora para o terceiro passo,
que é definir qual a quantidade de condutores carregados por circuito. E já vamos nós para a nossa querida norma novamente. Essa definição é feita através da tabela 46. A saída do nosso inversor é de 220 volts. Então, considerando que a rede do cliente seja uma bifásica com tensão de 220 volts entre fases, será necessário 2 fases para alimentar o inversor. Sendo assim, o número de condutores carregados adotados será de 2. Já o quarto passo é: qual é o tipo de isolação do nosso cabo? Como será uma instalação interna, podemos utilizar os cabos de PVC, aqueles de até 70 graus Celsius, que vão atender a norma tranquilamente, viu? Com esses dados em mãos, vamos analisar a tabela 36, que nos dá a capacidade de condução de corrente em amperes para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D, para cabeamentos de PVC de até 70 graus, em uma temperatura ambiente de quanto? 30 graus Celsius para o ar e 20 graus Celsius para o solo. Então vamos lá. O método definido é qual? É o B1. E o número de condutores carregados? 2. E a corrente de projeto é quanto? 27,3 amperes. Logo, podemos ver que o cabo que suporta a corrente do nosso inversor é o cabo de 4 milímetros quadrados. Porém, ainda tem 2 fatores muito importantes que precisamos levar em consideração. O fator de correção por agrupamento, que depende da quantidade de circuitos que irão passar dentro do mesmo eletroduto. E o fator de correção por temperatura, que vai depender da temperatura ambiente do local da instalação. Como eu falei, a tabela 36 nos mostra a capacidade de condução de corrente para a temperatura ambiente de 30 graus Celsius para o ar e 20 graus Celsius para o solo, e considera somente um circuito dentro do mesmo eletroduto. Sendo assim, caso a temperatura ambiente e a quantidade de circuitos em um mesmo eletroduto sejam diferentes disso, será necessário aplicar essas correções. E como que eu posso fazer isso? O fator de correção por agrupamento é dado pela tabela 42. E por que esse fator é importante? Porque quanto maior a quantidade de circuitos em um mesmo eletroduto, maior será a temperatura, e isso influencia bastante na condução de corrente dos nossos cabeamentos. Já o fator de correção por temperatura é dado pela tabela 40 e vai ser utilizado quando a temperatura ambiente for diferente de 30 graus Celsius para linhas não subterrâneas e de 20 graus Celsius temperaturas do solo para linhas subterrâneas. Então, bora fazer um exemplo de como esses fatores podem influenciar nos cálculos. Mas olha só, a partir daqui só vou mostrar como aplicar esses fatores para você entender. Porém, fica definido que para a nossa instalação em questão, não será necessário aplicar esses fatores, porque como vimos no começo do vídeo, a instalação já estava preparada para receber o sistema fotovoltaico. Com isso, o dimensionamento de 4 milímetros do condutor estava correto. Beleza? Ficou entendido? Então, vem comigo, vamos considerar que a nova instalação está sendo feita em um galpão, com uma temperatura ambiente de 35 graus Celsius, e que o circuito do inversor estará junto com o circuito de tomadas, ou seja, estarão passando 2 circuitos no mesmo eletroduto. Agora, vamos pegar a corrente que o cabo de 4 milímetros quadrados definido anteriormente suporta, que como olhamos na tabela 36, é de 32 amperes, e aplicar os fatores de correção. Consultando a tabela 42, a forma de agrupamento dos condutores para o nosso cabo é em conduto fechado e são 2 circuitos dentro do mesmo eletroduto. Sendo assim, o fator de correção por agrupamento será de 0,8. Já na tabela 40, como consideramos a temperatura ambiente a 35 graus Celsius e a isolação do cabo é de PVC, o fator de correção por temperatura será de 0,94. Para corrigir a capacidade de condução de corrente do cabo, basta multiplicar a corrente que o cabo suporta, que é aquela dada pela tabela 36, pelo fator de correção por agrupamento e também pelo fator de correção por temperatura. Sendo assim, a corrente corrigida passa a ser 32 vezes 0,8 vezes 0,94,
que deu quanto mesmo? 24 amperes. Portanto, nessas condições, não podemos utilizar o cabo de 4 milímetros quadrados, porque a corrente do inversor é de 27,3 amperes. E o cabo suporta quanto mesmo? 24 amperes. A solução nesse caso é aumentar a seção do nosso cabeamento. Olha só, verificando a tabela 36, o cabo de 6 mm suporta 41 amperes para o método de instalação B1 e 2 condutores carregados. Fazendo os cálculos de correção da capacidade de corrente, temos uma corrente corrigida de 41 vezes 0,8 vezes 0,94, que deu 30,83 amperes. Agora sim, o cabeamento de 6 mm suporta a corrente de saída do nosso inversor para essas condições de instalação. Viu só? São vários fatores que precisamos levar em consideração para dimensionar o cabeamento. Então, se a nossa instalação não estivesse preparada para receber o sistema fotovoltaico e a gente precisasse passar os cabos do inversor junto com outro circuito, a seção do cabo precisaria ser maior. Ainda existe mais um critério, que é o de queda de tensão, que é um fator importantíssimo a ser considerado. Mas, para a aula não ficar muito longa, vamos considerar que a distância é pequena e não vai influenciar no dimensionamento. Podemos falar desse assunto em uma outra oportunidade se você quiser. Então fica definido para essa instalação que o cabo a ser utilizado na parte de corrente alternada será o de 4 milímetros quadrados. No próximo vídeo dessa série, vamos falar sobre o disjuntor para proteger esse circuito. E aí, já sabia fazer esse dimensionamento? Se essa aula te ajudou, deixa aqui os seus comentários e não se esqueça do nosso desafio, hein? Se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Vou ficando por aqui, mas estou esperando você e os seus amigos no próximo vídeo. Então, bora lá, um forte abraço e até mais!